Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do Altíssimo abençoe a vida de todos. Vou deixar aqui no canal Adorando em Espírito uma mensagem com o tema Por que no Velho Testamento o homem podia ter várias mulheres. É algo que muitas pessoas não compreendem, eu também fiquei muito tempo tendo essa dúvida, porque o que faz acontecer essa dúvida é o fato de que muitas pessoas que viveram em Israel na Velha Aliança, quando vem o Messias trazendo as boas novas, trazendo luz no entendimento das pessoas, muitas pessoas não aceitaram as suas palavras e preferiram permanecer nas sombras. Isso é uma das piores coisas para a mente humana. Por quê? Porque tudo o que aconteceu na Velha Aliança tinha um propósito, tinha um objetivo, se tornar sombra, para que nós, quando olhássemos para lá, nós enxergaríamos um mapa. E com isso nós conseguiríamos entender a realidade. Mas quando as pessoas não saem das sombras e elas continuam ainda praticando rituais que eram necessários para aquela época, isso traz um ferimento muito grande para a mente das pessoas. É basicamente o que o Messias disse sobre misturar pano novo em vestes velhas, né? Na época em que ele disse isso, misturar pano novo em vestes velhas era você pegar as boas novas, a luz que ele trazia e tentar colocar na mente de uma pessoa que ainda estava em trevas, que ainda estava com a mentalidade presa às obras físicas, obras carnais. Era necessário renovar o entendimento para compreender as palavras do Messias, algo que Paulo ele acabou entendendo, né? Ele mesmo diz para nós renovarmos o entendimento. E por que precisamos renovar o entendimento? Por que nós não podemos continuar com o entendimento antigo, né? No caso, quando ele diz renovar o entendimento, ele está falando para o povo de Israel, né? É claro que as práticas que Israel tinha, ela se estendeu, ela se propagou pelo mundo. Então hoje as palavras de Paulo se faz necessário para nós também, porque nós que nascemos dentro do sistema evangélico, nós aprendemos muitas práticas que foram necessárias para Israel que não precisávamos ter aprendido, porque nós somos gentios, né? Após a vinda do Messias, aquelas práticas se findam, elas se acabam, as obras da carne se acabam, né? Mas pelo fato de eles terem propagado a Bíblia com o Velho Testamento, o que é bom, se nós lermos como uma história e não tentarmos trazer algumas práticas daquela época para nós. Quando você traz essas práticas para o povo gentil, o que acontece? Esse povo gentil fica fermentado. E aí aquilo que o Messias falou, de você não poder pegar a nova aliança, que seria as boas novas, e trazer para a velha sem uma renovação de entendimento, acontece a mesma coisa hoje. Você tentar pegar a velha aliança e trazer para uma mente que já foi expandida pela palavra do Messias é muito complicado. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais doentes e cada vez mais cegas. É como se fosse uma cegueira que fosse tampando os olhos espirituais das pessoas e elas não conseguem enxergar o plano de salvação do nosso Pai. Porque se nós analisarmos as Escrituras, desde o início, o propósito do Pai, né, que era manter um contato com o homem, um contato espiritual, o lado espiritual do homem ativo, conectado ao Altíssimo. O plano dele era que isso tivesse se mantido para que o paraíso na terra não se acabasse. Mas o homem, ele pendeu para a carne e ele se afastou da voz do Pai. Ele se distanciou, né? Quando fala do paraíso, que foi tirado do paraíso, é porque o homem, de fato, ele foi cauterizando a sua mente com enganos, com fermentos, com o vinho da Babilônia, e com isso a voz do Pai cada vez mais ficou sendo difícil de ser ouvida. Então, o processo que o nosso Criador encontra no meio de uma humanidade toda morta, né, espiritualmente, é um mar de mortos. No meio dessa humanidade toda, ele encontra pessoas que ainda ouviam a sua voz, e dessas pessoas ele começa a construir na terra um povo, mesmo que escravo, que é o que eu vou falar agora. É um povo escravo, um povo que praticava suas leis de forma externa. A lei do Pai estava na pedra, não estava no entendimento, né? Mas este povo que foi levantado pelo Criador, este povo, ele se tornou um povo
principal e primordial para que o Criador do Universo pudesse se manifestar na Terra e abrir a mente da humanidade novamente através de suas palavras. Por isso que ele fala que ele é a luz do mundo. Este mundo que ele está se referindo é interno, é a mente humana. Não está falando de um mundo externo, de uma luz externa, como se fosse um farolete externo que está acendendo. Não, é interno, é lá dentro, é na onde está cauterizado. A palavra do Pai, segundo inclusive o livro de João, né? Mateus capítulo 3, ali no batismo, João fala que o Messias, em sua mão, ele traria a pá que limpa toda a eira, né? Ou seja, que descauteriza. Ele estava vindo para trazer a palavra que liberta. E quando uma pessoa deixa ser liberto por esta palavra, como ele disse para os discípulos, vós estáis limpos pela minha palavra. Essa limpeza é no entendimento. Quando a pessoa se deixa ser limpada por essa palavra, ela começa então a fazer contato com o Pai em espírito e se torna uma nova criatura. Então, aonde eu quero chegar com esse resumo aqui no começo? A velha aliança, se você não enxergar ela como uma sombra, você se fermenta inteiro. Você não consegue entender o plano de salvação. Então, na velha aliança, se a gente parar para analisar, muitos homens lá, eles tiveram relacionamentos com 2 mulheres, outros tiveram relacionamentos com mais do que 2, e outros tiveram relacionamento com uma mulher só. E o que é engraçado é que as sombras são tão perfeitas que não deixa dúvidas do porquê que o Pai deixava isso acontecer. É porque nós hoje, com a mente renovada, olharíamos para trás e enxergaríamos na sombra a perfeição, né? Quando você olha uma árvore e tem uma sombra, você percebe que a sombra é idêntica à árvore, não muda. Uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer é ela inverter alguma coisa das sombras. Por exemplo, como eu já falei sobre o dízimo, que dízimo sempre foi alimento. Quando você vem e cai no fermento de muitas pessoas gananciosas, pessoas mercenárias, e você começa a acreditar que dízimo é dinheiro, você alterou a sombra. E quando você altera a sombra, você perde a referência, né? Então, o dízimo nunca poderia ter deixado de ser alimento. Mesmo que hoje alguém desse dízimo como alimento físico, né? Você tem que entender que a sombra de tudo isso é que o reino do Pai, sendo espiritual, quando você renova o seu entendimento, você entende que esse alimento que lá era físico, na nova aliança, é o alimento espiritual. É a palavra do Pai, que pode saciar o faminto, mas o faminto do quê? O faminto do seu espírito, um pobre de espírito, uma pessoa que não tem a sua presença. E quando essa pessoa é alimentada pela palavra do Pai, ela se torna então rica, assim como o órfão, né? A pessoa que é órfã é uma pessoa que não tem pai, ela não tem referência. E o Messias, ele disse em Mateus 23 que o Espírito Santo, para aqueles que crescem, seria o guia delas, seria o pai delas. Ele mesmo disse, eu não vos deixarei órfão. Então a pessoa, quando ela come desse alimento, ela recebe então o Espírito Santo como seu pai, deixa de ser órfã, assim também como a viúva não adora mais deuses mortos, que são enganos, fermentos, ela agora ouve o Espírito Santo, e aí ela serve ao verdadeiro marido, que é o Espírito Santo. Então você perceba a questão das sombras, como ela é muito importante, e existem muitas outras sombras, como por exemplo o sábado, como por exemplo as festas tabernáculos, como por exemplo o próprio batismo nas águas, que foi uma sombra que tem uma explicação perfeita espiritualmente, mas as pessoas ainda permanecem praticando as sombras, e com isso a verdade não vem à tona. É o mesmo que acontece com a questão dos homens terem várias mulheres. Por exemplo, Abraão, ele teve 2 mulheres, que foi Agar e foi Sara. Você encontra essa história em Gênesis 11. Se você ler Gálatas 4, já falei muito sobre isso, a partir do verso 22, Paulo, com a mente renovada, ele entende que Agar, ela representava a Jerusalém terrena, que gerava filhos escravos, filhos que só faziam o que era certo pela lei. Não tinha o Espírito Santo em si para conduzi-los. Eles eram conduzidos pelos pais, pelas mães, pelos líderes religiosos. Por que são chamados de pais e mães pelo Messias, né? O Messias chama eles de pais e mães lá em Mateus, né? Quando ele diz, abandonai pai, abandonai mãe para ser digno de mim. Ele está falando o seguinte, quem recebe o Espírito Santo não precisa mais de ter guias, não precisa mais de ter ninguém guiando as suas vidas. As pessoas agora se casam com o Espírito Santo,
Santo e são guiados pelo Espírito. Mas na Velha Aliança era uma prática comum as pessoas buscarem ao Criador do Universo através dos guias. Era normal isso, porque o Pai deixou que isso acontecesse, porque aquelas pessoas não estavam preparadas para serem guiadas pelo Espírito. Por isso que Paulo chama os descendentes de Agar, né, que veio de Ismael, o filho que nasceu da escrava, ele chama de filhos escravos. Leia Gálatas 4, você vai ver que não sou eu que estou inventando. Quando você entende isso, você vai chegar na conclusão de que a Sara, que era a mulher que tinha a promessa de gerar um filho, ela é sombra da Nova Jerusalém, que inclusive Paulo em Gálatas 4 ele chega a dizer: alegra-te, ó estéril, porque darás à luz. Aí ele fala, a escrava tem muito mais filhos, acho que é no verso 27 de Gálatas 4. Ele fala, mas a livre, a mulher que não tem muitos filhos, ela tem marido, já a escrava não tem. Então, olha que maravilha de entendimento que Paulo trouxe. Eu acredito que Paulo escreveu muito mais sobre a sombra, só que não relata nas Escrituras, porque se relatasse tudo, ficaria escancarado. Mas Paulo deixa clara essa questão da sombra. Você vê, Abraão teve 2 mulheres. Ele seria considerado um bígamo? Seria considerado um bígamo hoje, em nossos dias. Mas naquela época, precisava que fosse daquele jeito, para que as pessoas hoje olhassem e entendessem que o Criador do Universo, ele sempre teve 2 filhos, ele sempre teve 2 mulheres. E quem que são esses 2 filhos? Quem são essas 2 mulheres? O mundo ele era dividido em 2 povos. O povo que era o povo de Israel, e ele tinha o outro povo que era o povo pagão. Apesar de o povo pagão estar distante dele, mas eram filhos, todos foram criados por ele. Só que esses filhos estavam distantes, pediram a herança e foram usufruir dela, como a parábola do filho pródigo, foram usufruir dessa herança, se afastaram do pai. E os outros ficaram junto com ele. Então você entende que sempre existiu essa sombra. Por isso que vem a questão de Abraão, teve 2 mulheres, e você vê que com essas mulheres ele teve 2 filhos. E lá a história é clara. O pai chega a dizer para Abraão, quando está para nascer Isaac, eu não lembro se está para nascer ou já tinha nascido, ele pede para que Abraão mande Ismael embora. Até parece algo muito, muito triste, né? Mas é porque, se você entender as sombras é perfeita. O filho nascido do Espírito, ele não compactua com o filho nascido da carne, ou seja, o filho escravo, que só obedece o que é correto através de leis externas. Não, o filho nascido do Espírito, ele obedece à voz do Espírito. E aí o filho que é escravo, ele não aceita essa liberdade que o filho nascido do Espírito tem. Só que é o filho nascido do Espírito que o pai tem prazer. É o filho que obedece à sua voz. Por isso que ele disse para o Messias, né? Porque o nascimento de Isaac ali, não era Isaac o filho da promessa. Isaac era uma sombra dos filhos da promessa. Paulo fala isso em Gálatas 4. O filho da promessa nasceu através de Cristo, através do Messias, que nasceu pelo Espírito. Porque foi só naquela época que foi possível nascer um filho puro, sem fermento, porque nascer de uma virgem é justamente isso, alguém que nasceu pelo Espírito, não pela vontade do homem. E através dele, através de suas palavras, quem cria em suas palavras se tornava também herdeiro. Herdeiro do quê? Da promessa. Qual promessa? A promessa do Espírito Santo. Uma promessa que o Pai fez lá em Abraão, que o Pai desceria e habitaria o ser humano. Essa era a promessa. Essa habitação dele ao ser humano é algo que não estava mais em vigência naquela época, porque o povo estava totalmente entregue à carnalidade. Mas através dessa lapidação que o pai fez dentro dos filhos escravos de Israel, conseguiu-se gerar um filho nascido de uma virgem, um povo, né, que não tinha fermento, e automaticamente quem cresce no que ele falava, que era ali o próprio pai falando por ele, né, também receberia o pai em si. Por isso que o Messias ele diz para os discípulos: vão, anunciem o que eu ensinei para vocês, e quem crer e for batizado, ou seja, receber o Espírito Santo em si, está salvo. Não precisa mais de que ninguém fique lhe ensinando nada. Ele já está salvo, ele se tornou já um diferenciado no meio da terra. Ele já está com o Espírito Santo nele. Não é um batismo nas águas como o sistema deturpa e faz com que as sombras se percam. Não pode se perder as sombras. Temos a história de Eucana, em 1 Samuel, que tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Já gravei no canal sobre isso. Você vê que é o mesmo caso de Abraão, e Sara e Agar. A Penina era escrava, tinha filhos, caçoava de Ana, e Ana era estéril.
Só que o pai vem e dá um filho para Ana. Quando o pai dá um filho para Ana, esse filho vai servir no templo. E o mais engraçado de tudo é que a história é idêntica. A história é idêntica. A escrava gerava filhos e a virgem não. Ou seja, a Ana, a estéril, melhor dizendo, a estéril não, que era a Ana. E é a mesma coisa que Paulo fala lá em Gálatas 4. Aí alegra-te, ó estéril, porque você gerou filho. Tipo assim, você demorou para gerar filhos. A escrava já tinha muitos filhos? Tinha, mas ela não tem marido. Você tem marido. Você tem. Então, isso é uma palavra de conforto para aquelas mulheres que não tinham filhos, mas é uma palavra de conforto para a Nova Jerusalém, porque ali Ana, Sara eram todos sombras da Nova Jerusalém, que demorava para gerar filhos, e sabemos que demorou mesmo. Olha só, o Messias, o primeiro filho espiritual, veio nascer há 2000 anos atrás. E quanto tempo existe a humanidade na Terra? Mas o primeiro filho nasceu há 2000 anos atrás, e dele, né, vem-se nascendo mais filhos, mas poucos. Sempre as sombras deixa claro que são poucos filhos que entram na Terra Prometida. E a Terra Prometida é a Nova Jerusalém, é o mundo espiritual, onde você busca o Pai em Espírito, é as bodas, onde você entra para saborear o banquete, que é o pão da vida, que está dentro do seu entendimento. Quem deixa de buscar do lado de fora, onde há trevas e ranger de dentes, escuridão, blasfêmias contra o Espírito Santo, e busca dentro de si, encontra a paz, encontra a vida e vida em abundância, como o Messias prometeu. Então vamos lá. Mais exemplos aqui. Nós temos a história de Jacó, que teve 4 mulheres, mas quem ele amava era a Raquel. E a Raquel também era estéril, não gerava filhos, mas quando gera esses filhos, ela traz para Jacó a alegria de poder ter filhos amados. Os outros filhos, Jacó amava, mas o carinho especial estava com os filhos nascidos da mulher amada. Então o pai, ele amava o povo de Israel, Eram filhos gerados de forma escrava, através da lei, através da imposição da lei, eram filhos gerados de forma escrava, mas o pai tinha um carinho por essas pessoas. Só que quando vem o filho nascido do Espírito, o carinho do pai é maior. Você veja que Jacó, ele deu a túnica para quem? Ele deu a túnica para José. É o mesmo que o Criador do universo deu aos filhos nascidos do Espírito. Lembra da parábola das bodas, que é dado as vestes nupciais? Você vê que essas vestes nupciais não foi dada ao povo de Israel escravo. As vestes nupciais foi dado àqueles que buscam o Pai em espírito, que entram para as bodas, que buscam o Pai no seu entendimento. A esses são dados as vestes. Aí é claro que os outros, eles ficam enciumados. Não tem como não ficar enciumado, porque você veja que você faz de tudo ali para agradar o Pai. É como na parábola do filho pródigo: pai, estou com você, te sirvo há tanto tempo, estou junto contigo, e você faz festa para o outro, né? É um ciúmes besta, porque no fundo todos estão com o Pai, mas é um ciúmes besta por quê? Porque na cabeça desse povo, pelo fato de eles ficarem ali toda semana praticando aquelas leis de forma obrigatória, é como hoje esse povo que vai para o templo e acredita que ir para o templo, pagar o dízimo, ser fiel nas ofertas, aquela coisa toda, eles se acham maiores do que os outros povos, do que aquelas pessoas que não fazem isso. Só que para o pai, ele está pouco chilichando para essas pessoas que fazem essas coisas. Ele quer aquele filho que, mesmo que não prometa que vai fazer nada, mas faça alguma coisa. E o fazer para o pai, que é o que muda o mundo, é o amor, é ser pessoas honestas, sinceras. Não são rituais religiosos que o pai quer. Rituais o povo de Israel tinha de monte, e o pai não aceitou aquele povo. O pai aceita, o bom samaritano, é aquele que vem vindo e vê alguém caído e faz alguma coisa por aquela pessoa que está caída, e não por aqueles que estão cheios de títulos, passam pelas pessoas precisando e não fazem nada. Então o que o mundo precisa é de amor. Só o amor poderá consertar o mundo, mas as pessoas estão fermentadas pelos rituais que o pai instituiu na velha aliança para aquele povo que precisava ver para crer, e estão hoje meio que se misturando, ou seja, né, cumprindo como Messias disse em Lucas 16, estão se contaminando com a mulher repudiada, estão se relacionando com ela. Quem que é a mulher repudiada? Quem é a mulher que o Messias repudiou? Foi a Israel terrena, foi a Jerusalém terrena que gerava filhos escravos. O pai, ele vem e quer se
se casar com aqueles que o adorem em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana. Mas muitos não entendem o que significa isso. Ficam tentando buscar o Pai do lado de fora, mas do lado de fora ninguém o encontra. Do lado de fora ninguém o encontra, porque ele disse em Lucas 17 que o seu reino é interno, está dentro de nós, não está do lado de fora. Inclusive ele chega a dizer em Lucas 17 que se alguém disser que o reino do Pai está aqui ou ali, não acreditem, porque o reino está dentro. Então as pessoas estão indo buscar ele com hora marcada em templos religiosos, mas elas estão enganadas, porque o reino não está fora, está dentro. Quando ele disse em Mateus 6 para buscarmos o seu reino em primeiro lugar, era nós olharmos para dentro de nós, nos entendermos como pessoa, para que você possa gerar o fruto certo na estação certa, e nunca você vai passar por situações difíceis, a não ser, é claro, pelo fato de nós vivermos em um mundo de Caim e Abel, você muitas das vezes vai sofrer consequências de terceiros, mas vai diminuir muito as suas chances de estar em perigo, porque você está buscando o reino do Pai em primeiro lugar, e o seu reino está dentro de você. Né? O que eu acho interessante é que nessas histórias de homens da velha aliança que tinham várias mulheres, nós temos a história de Isaac e Rebeca. Isaac é o filho da promessa, que é sombra do Messias, que vem e nasce muito tempo depois. Você vê que Isaac não teve várias mulheres. Isaac teve a mulher do coração, Rebeca, que era formosa, que era bela. Só que o interessante é que o nome Rebeca significa união, junção. E não foi isso que o Pai veio trazer através do Filho, através de sua palavra? Quem se conecta a Ele pela sua palavra, que é o Espírito Santo, se casa, estão unidos. E a palavra do Pai, ela é pura, ela é perfeita, ela é sombra da beleza de Rebeca. E você percebe que ali, Isaac, ele se casa com a Rebeca e ele não tem outra mulher para olhar. E isso se confirma quando vem Paulo em Timóteo, no capítulo 3. Você veja que Paulo, ele era um hebreu. Ele sabia que o povo naquela época podia ter várias mulheres. E por que Paulo vem em Timóteo e fala, inclusive deixa eu colocar aqui na imagem, ó, vou colocar na imagem que eu até encontrei essa imagem, que eu achei interessante aqui, ó. Paulo vem em Timóteo 1, no capítulo 3, verso 2, e também em Tito, capítulo 1, verso 6, ele fala que o homem deveria de ter apenas uma mulher. Inclusive aqui está escrito assim, diferente do Antigo Testamento, cuja sociedade permitia que as pessoas se casassem com várias mulheres, na Nova Aliança Paulo estabelece que o líder da igreja deveria ser marido de uma só esposa. Só que eles estão achando que o líder da igreja aqui é esse líder físico. Não, o líder da igreja é Cristo. Em João 10,16 ele diz que haveria um pastor e um rebanho. Ele é o líder, não existe outro líder. Quando na velha aliança os líderes podiam se casar com várias mulheres, é porque ali era uma sombra do Criador do universo que se relacionava com vários povos. Ele se relacionava com vários povos, mas quando chegasse a plenitude dos tempos, quando o Espírito fosse derramado sobre toda a carne, haveria um povo, uma mulher. E qual mulher é essa? Aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Por isso que Paulo fala que ele é marido de uma só mulher na nova aliança. Não existe mais uma forma de você entrar para as bodas a não ser em espírito. Ele trouxe isso e estabeleceu isso no madeiro. Acabou. Após o madeiro, só entra para as bodas. Só deixa de chorar e ranger os dentes, de estar nas trevas, aqueles que buscam o Pai no seu entendimento. Paulo mesmo chega a dizer no livro de Romanos que ele buscava o Pai no seu entendimento. Ele não buscava o Pai em um local com hora marcada. Ele se reunia com as pessoas, muitas das vezes em algumas reuniões, em casas ou até em locais. Ele se reunia com essas pessoas, mas para trazer essa verdade. Isso é ir e anunciar o Evangelho. É trazer a consciência das pessoas que elas só vai encontrar a vida e vida em abundância quando elas começarem a ouvir a voz do Espírito, quando elas circuncidarem o seu ouvido para ouvir a voz do Espírito. Enquanto isso, vão ficar ouvindo a voz de homens, vão ficar presos ao engano, como é o caso, por exemplo, que eu coloquei aqui, é o caso de Salomão. Salomão, ele teve relacionamento com muitas mulheres. Se a gente for somar entre mulheres e concubinas, dava mais de 1000 mulheres. Aí muita gente tira sarro, fala que era uma verdadeira suruba e não sei o quê, só que não entendem as sombras, não entendem as sombras. A gente percebe que Salomão, ele foi um homem que ele não só se relacionou com mulheres de dentro de Israel.
A ordem do pai era que o povo de Israel não se contaminasse com as mulheres de fora. O que representa essas mulheres de fora de Israel? São as religiões que existiam, são os fermentos que existiam, os enganos, né? Então o pai queria que os homens se relacionassem com as mulheres de dentro de Israel, porque elas ali estavam sendo instruídas pela lei, não faria aqueles homens se perderem. Aqueles homens representavam, vamos supor assim, a palavra do pai. Se você pega o fermento e traz para dentro da palavra do pai, você fermenta ela. E a palavra do pai tem que permanecer pura. Então, por exemplo, no caso lá de Balaão, né? O que Balaão disse que era a principal coisa para fazer o povo de Deus pecar? É trazer as prostitutas e colocar para que os homens de Israel se contaminassem com elas. Ou seja, essas prostitutas representam o povo, na época era o povo pagão, que era todo fermentado, cheio de religiões, cheio de enganos. Se esse povo entrasse dentro de Israel, acabava, fermentava toda a palavra do pai e ia comprometido o nascimento do povo espiritual. Tanto é que demorou para nascer esse povo. Uma das causas de que a mulher estéril demorava para ter filhos é porque quanto mais o povo de Israel não se lapidava pela palavra pura, mais demorava para nascer o povo espiritual, porque o povo espiritual só nasce da virgem, eles não nascem de uma prostituta. Olha que fantástico que é o entendimento. Então, hoje, quem que seria Salomão? Quem que seria hoje Salomão nas sombras? Hoje, Salomão nas sombras seria esse ídolo da Babilônia que está aí hoje, que existe milhares e milhares de igrejas espalhadas em todas as esquinas, incentivando o povo a buscar ao Pai fisicamente, os altares. Lembra que cada mulher que entrava para dentro de Israel, Salomão construiu um altar para ela, e para os deuses dela. E você percebe que em cada esquina nós temos hoje as prostitutas, que são esses templos que prostituem a mente das pessoas, que levedam a massa, que enganam. São homens que se colocam como pastores, guiando as pessoas, utilizando-se da palavra do Messias, não falando a palavra dele, porque a palavra dele está pregada. Eles pregaram na cruz essa palavra. Inclusive, os próprios líderes religiosos usam essa maneira de falar, né? Vamos pregar a palavra. Eu adoro pregar a palavra. E eles pregam mesmo, porque eles colocam ele lá pregado, calado, enquanto eles usam as escrituras para seu próprio benefício, para assinar o engano. E as pessoas vão atrás desses enganos porque elas acreditam que eles estão falando por Deus. Mas na nova aliança não existe mais ninguém que fale pelo Criador. Ele fala diretamente com aqueles que querem ouvir a sua voz. Quem ouve a sua voz, que é a voz do Espírito, está selado. Quem não ouve, deixa eu ver quanto tempo tem de mensagem aqui. 26 minutos. Vou terminar aqui. Quem não ouve a sua voz está ouvindo a voz dos amantes. E esses amantes estão levando a... Deixa eu voltar aqui para a imagem. Esses amantes, eles estão levando a noiva do pai ao engano, ao fermento. É triste falar isso, mas essa é a grande realidade. O Messias disse para abandonar pai e mãe para buscar a ele, que era buscar em espírito, abandonar todo tipo de ensinamento que pudesse falar. Aqui estamos falando de Deus, venha para cá, vem para cá que você vai encontrar vida e vida e abundância. Não, o Messias disse que nós só encontraremos vida e abundância quando o Espírito Santo fosse o nosso guia. Mateus 23. Não existe mais isso. Isso que nós estamos vendo aí hoje é simplesmente a realidade das sombras, aonde Salomão trouxe para dentro de Israel milhares de mulheres e suas práticas religiosas, e com isso o povo se fermentou e se perdeu. O Pai, é Criador dos céus e da terra, ele deixa essa sombra para nós hoje, pararmos e analisarmos. Será que ele precisa desses locais, nessas esquinas, dizendo que pregam a sua palavra? Será que cada uma dessas religiões que existem hoje, inclusive todas nascidas do catolicismo, catolicismo significa a reunião de todas as religiões, tudo que existia de religião no mundo, de podridão, está dentro da Igreja Católica. E dela surgiram muitas milhares de outras religiões. E cada dia surgem mais. Cada dia nascem mais filhos e mais filhos sem controle, sabe? É aquela prostituta que dá para vários homens e engravida, sai engravidando, gerando filho e largando no mundo. É mais ou menos isso que acontece. Eu sei que é uma mensagem forte essa, mas você precisa entender que no que nós estamos vivendo hoje, nada mais é do que a sombra do que aconteceu com Salomão. E as pessoas estão indo comer dessas prostitutas, desses altares que dão comida fermentada para o povo. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Se você não concorda comigo, então significa que você está satisfeito com o mundo do jeito que está, com essa podridão, com as pessoas que matam, que roubam, que destroem, que fazem tudo o que tem que fazer de errado e depois vão para templos religiosos dizendo: agora sou evangélico, Pai me perdoa, estou agora firme contigo e não sei o quê, quando na verdade o Pai quer que as pessoas se consertem
importem umas com as outras, que não deixe o sol se pôr com dívida alguma, que as pessoas sejam transparentes, que as pessoas sejam como ele disse, eu sou o que sou, que nós sejamos pessoas de caráter, pessoas honestas, transparentes, que andemos na luz. Se a humanidade fosse assim, não existiria leis, não precisaria de contratos para uma pessoa comprar nada, porque todos cumpririam a sua palavra, seriam sim, sim e não, não, ouviriam a voz do Espírito e nunca deitariam a cabeça no travesseiro devendo para alguém, porque sabe que esse alguém precisa e assim como ela precisa, ela nunca faria para o outro aquilo que ela não quer para ela. Você conseguiu entender o que significa o casamento com várias mulheres na velha aliança? Era tudo sombras, em alguns casos sombra do Criador do universo se relacionando com a escrava e com a livre. Em outros casos, inclusive as sombras são perfeitas, né? Na velha aliança ele não se relacionava com a livre ainda, ele só se relacionou com a livre após o madeiro. Foi após o madeiro que ele se casou. Lá em Romanos 7, Paulo ainda fala, né, que após o Messias colocar fim à velha aliança, à lei externa no seu corpo, ele estava disponível agora para se casar com o povo espiritual. Então você vê que tudo teve um processo, teve um momento, e aí esse povo que se casa agora com ele tem marido. Lembra que na velha aliança o Messias ele deixa claro isso nas parábolas, que o rei, quando ele falava sobre rei, quando ele falava sobre o homem que veio, construiu uma vinha, esse homem sempre saía de viagem. Você se lembra que ele nunca estava presente? Ele vem, ele dá os talentos e sai de viagem. Por quê? Porque naquela época ele não estava junto com sua noiva. Ele deu para os lavradores, para os pais e mães, cuidar da noiva, porque ele voltaria para se casar com ela. E ele voltou, o Messias voltou, trouxe a luz, mas infelizmente a noiva estava fermentada, porque os pais e mães começaram a se beneficiar, né? Se tornaram mordomos infiéis. E aí quando vem o noivo, a noiva não reconhece a sua voz. E esse que antes não estava presente na velha aliança, que é o Espírito Santo, na nova aliança, ele se coloca à disposição de todos que quiserem. E aquele que crer, é batizado e está salvo, porque começa a ser uma nova criatura e gerar frutos, porque é impossível que uma pessoa nascida do Espírito não gere frutos. Que o Pai abençoe a sua vida grandemente. Eu espero que essa mensagem possa falar muito ao seu coração. Até a próxima.